Muito bem, então vamos acompanhar a entrevista do Bruno Coutinho como técnico do Inter. Ninguém entendeu aquele gol anulado. Se tu quiser falar da arbitragem, mas fica à vontade de falar do jogo em si. A equipe pressionou até o final, mas o 0-0, qual é a avaliação do jogo aí? Falar do resultado quando perde é até um desrespeito com o adversário, né? Sobre a arbitragem, um lance polêmico ali, um impedimento que a bola estava muito na linha de fundo, então assim, mesmo quando tu tem o respaldo do VAR, gera uma grande dúvida, e levantar a bandeira nessa situação, acho que não. Sobre o pênalti, mesma situação, né? Final do jogo, ele estava bem próximo, então se ele estava bem próximo, prefiro acreditar que ele acertou. Aí sim, sobre estrategicamente, eles não controlaram o jogo, eles não jogaram defensivamente, eles fizeram um antijogo, e aí fica feio pro espetáculo. Assim, eu gostei do jogo de lá, que foi uma trocação, jogo de bola jogado com 5 gols, mas aqui eles buscaram, provocaram, né, acabar com o jogo, sem jogar tanto, que a gente teve 22 minutos acrescentados, então assim, uma conta bem rápida, 25% do jogo que teve que dar de acréscimo. É feio assim, mas em função da instituição eu parabenizo o Novo Hamburgo pelo título. O Inter sempre propositivo, né, Coutinho? Foi a tua estratégia hoje aqui em Santa Maria. Enquanto teve bola rolando, o Inter tentou, né? Mas infelizmente aí, enfim, o Novo Hamburgo veio a Santa Maria com uma estratégia e parece que no final deu certo, enfim. Deu certo, vocês foram campeões, deu certo, né? Independente da estratégia que adaptaram, o antijogo, como eu falei, deu certo. Nesse momento eu tenho que parabenizar a instituição, eu não sou de acordo e não consigo ainda, não aprendi a fazer isso, né, como treinador, que sabe porque sou muito jovem. Mas enfim, é um momento de um fim de semana de alegria para nós. A gente tinha um objetivo que era, né, chegar no 20º jogo. Se tu chega no 20º jogo, quer dizer que é a missão cumprida. Eles estão de parabéns, entregaram o que pôde. Tive que fazer alterações, né, em função ali eu ganhei uma alteração e pude tirar o Gabriel, que estava com fortes câimbras nas duas posteriores. Então assim, entregaram, deixaram tudo que podiam aqui e enfim, estou muito orgulhoso de ser o comandante técnico dessa equipe. Bom, o senhor falou agora há pouco em lances específicos, né? Lances mais no final do jogo. Durante a nossa cobertura, a gente até chamou o jogo de a Batalha de Santa Maria, ou a Batalha da Baixada Melancólica, um monte de faltas e cartões. Qual é a sua avaliação sobre a arbitragem no jogo como um todo, e não só em lances específicos na partida de hoje? Eu fui cumprimentá-los pós-jogo, é um jogo difícil, tem essa atmosfera de estádio cheio. Eu só acho assim, marcações com muita clareza, sem o respaldo de VAR, é difícil. Como eu falei nas questões anteriores com os colegas, eu não vou tirar o mérito do campeão, jamais passaria por mim fazer isso, mas me marcou o lance com muita convicção. E como a arbitragem hoje em dia depende um pouco, né, da tecnologia, do sistema, do VAR, 2 lances que sim, de fato, são polêmicos, mas eu não estou aqui nesse momento, né, eu consigo ter a cabeça mais tranquila e eu acredito que a vitória também, ou melhor, não ganhar o título não passa diretamente por isso. Quizá podia ter nos ajudado, mas enfim, é difícil falar após uma derrota, mas eu estou feliz e quero aproveitar esse momento, porque esse grupo não se repete. A partir de hoje esse grupo já não se repete. Na coletiva após Veranópolis teve toda a festa, a conquista, e até para o Bruno voltar e falar fica um pouco complicado, demora às vezes para cair a ficha, mas aí no dia seguinte, inúmeras homenagens, daqui a pouco o celular, mensagem. Agora podemos dizer que já caiu a ficha, e o que fica como uma avaliação? Tu imaginava tanta comemoração, ou já conseguiu entender o que significou o trabalho do Bruno Coutinho para o Inter SM nesse ano? Aos poucos tô entendendo o reconhecimento e carinho nas ruas, né, restaurantes principalmente. Eu não ando muito na rua, gente, viu? Mas eu saio a almoçar, jantar e é muito bacana esse reconhecimento. Internamente o trabalho não foi reconhecido em cima do resultado e isso me alegra bastante. Teve uma avaliação interna do que eu era capaz de entregar para o clube. Felizmente, né, para o externo, daí o resultado pesa, inclusive numa permanência. Hoje eu entendo o que a gente alcançou, o que a gente vai fazer parte. E a gente entra na parede do clube aqui, numa sala especial, onde, né, o clube tem 3
acessos, se não me falha a memória, ou 4 ou 3 títulos, enfim, seremos lembrados eternamente. Isso não tem preço, de fato não tem preço, né? A gente trabalha por um retorno financeiro, temos todos família, mas saber que eu vou ser sempre lembrado aqui é mais uma cidade que eu conquisto isso, tanto como atleta ou treinador, e isso me marca bastante, estou muito feliz. Já tem uma avaliação do Bruno Coutinho sobre a divisão de acesso em si ao todo, porque no Presidente Vargas foram 9 vitórias e 2 empates. O Inter terminou invicto em casa, né? E, enfim, fora apenas uma derrota em toda a competição, 2 no final com o Novo Hamburgo também, né? Mas enfim, tem uma avaliação no geral que o Coutinho faz? Assim, eu dei uma entrevista para o teu colega aqui, inclusive, para o Gilson, antes de tudo começar. E eu falei que se a gente entendesse, a torcida comprasse a ideia, acreditasse num projeto, entendesse que os melhores estariam aqui, entendesse que o Inter era o time a ser batido e fazer a nossa casa forte, a gente teria grande possibilidade, não era garantia de resultado, eu acho que as minhas palavras foram exatamente essas, não era garantia de resultado, mas a gente aumentaria muito a possibilidade de chegar no nosso objetivo. Eu acho que isso se confirmou, fez a casa forte, e os números que tu passou, Matheus, são a prova de que a gente concretizou e fez uma atmosfera diferente aqui. Bom, é isso, gente. A pergunta aí sobre o fator casa, um dos grandes fatores para acesso, sem dúvidas, foi o torcedor, que se comportou como um 12º jogador. O que o senhor tem a dizer para os torcedores, mesmo depois dessa derrota, mas depois do acesso para a primeira divisão? Agradecer o apoio, fomos a torcida mais fiel, a torcida mais fanática, lotamos a Baixada em quase todos os jogos, tivemos uma crescente de público, ou seja, essa crescente de público quer dizer que a gente teve uma crescente durante a competição, não deixaram de acreditar. O meu muito obrigado, né, principalmente depois do reconhecimento que eu venho tendo na cidade, que eles não fiquem nesse mesmo estágio, que eles acreditem, assim como a gente, que o Pedro é um cara de muita ambição, ele não se contenta com pouco e o Inter vai por mais. A gente sabe que o Inter pode muito mais, então muito obrigado. Para mim, sem mais ter perguntas. Já relacionada ao ano que vem, considerando, e agora tem alguns dias de férias, tem bastante. Já tem uma programação pré-agendada, volta tal dia, ficam mais alguns dias em Santa Maria, enfim, tem as questões pessoais, mas o que pode ser falado para projetar já o 26, porque já está confirmada a permanência do Bruno? Assim, quando vou, e se é de manhã, de tarde, de noite, deixa para mim, né, Gilson? Mas fico, lógico, algum tempo aqui na cidade, aproveitar. Não esqueça que hoje é um sábado, amanhã é um domingo, nós vamos curtir esse momento. Ele acabou, é um grupo que não se repete, a gente precisa aproveitar esse momento, né? A vida passa, vamos filosofar um pouco, a vida passa como um sopro, e juntar tanta gente do bem, tanto homem, tanto pai de família que estava entregue a um processo tão difícil, né, que vocês sabem o quanto foi difícil. Eles esperaram aqui 14 anos, então vamos valorizar, vamos aproveitar, vamos comemorar. Mais uma vez parabenizar a outra instituição que é a campeã, mas o Inter de Santa Maria é um grande campeão em 2025, sem dúvida nenhuma. Sei que o grupo não se repete, né, Coutinho? Mas eu vou ter que fazer essa pergunta para ti. Já tem alguma lista, enfim, tem alguns nomes? Claro que não. Nós vamos renovar com grande parte dos atletas que são de altíssimo nível. Eu falei que os melhores estavam aqui, não são jogadores dessa classe, mas aí, calma, né, Matheus? 2026 vocês vão saber de tudo. Isso aí, então. Valeu, técnico.